paz, povo de Deus, geração eleita. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o suficiente para mim e para você. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Hoje eu quero deixar uma pequena reflexão. Na verdade, é uma história. Uma história que fala de um fazendeiro. Essa história me fez refletir sobre a oportunidade em meio ao caos. Me fez enxergar problemas como oportunidades e não como barreiras. E ela é uma história pequena, mas diante dela eu vi um ato de coragem, sabe? Você sempre tem duas opções. Você sempre tem duas saídas. Se prostrar diante do problema ou fazer ele te ajudar a chegar em outros níveis de sabedoria e entendimento. A história fala sobre um fazendeiro que tinha uma criação de cavalos. E diante da situação dessa história, existia uma dificuldade e um problema. Não para o fazendeiro, mas para o cavalo. Talvez você já tenha ouvido ou lido essa história. Mas hoje eu vim compartilhar e pedir para você refletir um pouco sobre tudo que eu vou te contar. A história começa assim. Um determinado dia, um dos cavalos desse fazendeiro caiu no buraco. E por ser um buraco, retirá-lo de lá custaria muito caro. Então o fazendeiro tomou uma decisão: enterrar o cavalo vivo e não ter mais nenhum gasto. E esse cavalo estava diante de um grande problema, não é mesmo? Não bastava estar no buraco. Recebeu a informação que poderia acabar com a vida dele. Ele tinha então duas opções, duas alternativas: ficar em pé e não reclamar, ou se sentar e se lamentar e murmurar da situação, pensando se eu tivesse ido por outro caminho, se eu tivesse escutado e não ter ido sozinho ao vale. Teria várias opções: murmurar, reclamar, pensar e se perguntar por quê. Não é mesmo? Te encheria de questões. Não poderia ser mudadas naquele momento essas questões do passado, porque segundos atrás é passado. Então ele seria enterrado vivo. Porém, se a escolha for a primeira, em se acalmar, em colocar os pensamentos em quem pode te ajudar, em como ele poderia sair daquela situação, tudo mudaria. Então ele tinha duas escolhas: a escolha de murmurar ou buscar a solução para sair do buraco. Então ele pensou: vou ficar em pé, e cada pá de terra que for lançada em cima de mim, vou me sacudir e a terra cairá embaixo dos meus pés. Com isso, posso chegar no topo e ver, né, o meu Senhor, e Ele vai se alegrar e eu vou poder servir a Ele em alegria. Que lição essa história me dá? Que lição essa história traz para a minha vida? Não interessa o momento que você vive e se as notícias não são boas. As decisões que você toma, feitas pelas emoções ou durante uma crise, pode te levar à morte. Por isso que eu te digo, você sempre tem duas escolhas. Por isso eu vim aqui falar: permaneça em pé. Tenha o hábito da gratidão, de buscar em Deus estratégias para sair da crise. Creia em Deus todo o tempo, pois toda a tribulação é passageira e você vai sair desse buraco e vai ficar em pé e vai servir ao Senhor. Amém? Lembre-se que contentamento é diferente de comodismo. Nunca podemos nos acomodar, mas agir com gratidão, independente do momento em que estamos vivendo. Amém? Esse é o recado para você. Reflete nessa história e vai buscar discernimento e entendimento em quem pode te dar. Posso fazer uma oração para você? Na verdade, essa oração não é minha, e ela está lá escrita em Filipenses
assim. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros, repreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem do meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós precisamos de sabedoria para não viver uma